Imagine um Brasil sem identidade definida, um menino imperador e províncias pegando fogo. Estamos na década de 1830. No meio de tanta confusão, uma revolta no extremo sul vai desafiar o império por incríveis 10 anos. Eles queriam mais do que justiça. Alguns queriam um novo país. Esta é a história da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Para entender a raiva dos gaúchos, precisamos falar de dinheiro. O produto mais importante do Rio Grande era o charque, a carne seca que alimentava os escravos no sudeste e nordeste. Mas o governo imperial cobrava impostos altíssimos dos produtores gaúchos e, ao mesmo tempo, deixava o charque do Uruguai e da Argentina entrar no Brasil com impostos baixos. Resultado: o produto estrangeiro ficava mais barato. Era a ruína dos estancieiros e charqueadores rio-grandenses. Além disso, os gaúchos sentiram no bolso a perda da província cisplatina, que se tornou o Uruguai independente, em 1828. Muitos estancieiros tinham terras lá e perderam negócios. Para completar, o império era centralizador, os presidentes da província eram nomeados pelo Rio de Janeiro, sem consultar a vontade local. No ar, sopravam os ventos do republicanismo e do federalismo. A ideia de que as províncias deveriam ter mais autonomia. A gota d'água foi a nomeação de um presidente de província que os estancieiros não queriam. Liderados pelo coronel Bento Gonçalves, um rico estancieiro e militar, eles se reuniram em uma loja maçônica em Porto Alegre. A data estava marcada: 20 de setembro de 1835. Na madrugada de 20 de setembro, os farroupilhas, com suas roupas esfarrapadas que deram nome ao movimento, cruzaram a ponte da Azinha e tomaram Porto Alegre. O presidente da província fugiu. A princípio, era uma revolta para depor um administrador. Mas, em 1836, após a vitória na Batalha do Ceival, o general Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense. Nascia a República de Piratini, com Bento Gonçalves como presidente. Mas a euforia durou pouco. Dias depois, na Batalha da Ilha do Fanfa, Bento Gonçalves foi preso e mandado para a Bahia, para o Forte do Mar. Mesmo preso, ele se tornou um símbolo. Enquanto isso, no sul, a guerra continuava com outros líderes, como Davi Canabarro e o aventureiro italiano Giuseppe Garibaldi. Em 1839, os farrapos tiveram a ideia de levar a guerra para o litoral. Precisavam de um porto. Sob o comando de Garibaldi, uma operação inacreditável aconteceu. 2 pequenas embarcações foram transportadas por terra, em carretas de bois, por 60 quilômetros para serem lançadas ao mar. Com elas, atacaram e tomaram a cidade de Laguna, em Santa Catarina, onde proclamaram a República Juliana. Foi lá que Garibaldi conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, a Anita Garibaldi, que se tornou sua companheira e uma guerreira lendária. A República Juliana durou apenas 4 meses. As forças imperiais retomaram Laguna e foram sufocando os rebeldes. Mas os farrapos resistiam. Usando a seu favor o conhecimento do terreno, a guerra de guerrilha e a fronteira com o Uruguai, onde se reabasteciam. Em 1842, o governo imperial cansou de negociar e partiu para a ofensiva final. Enviou um experiente militar com 12.000 homens, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Sua missão era pacificar o Sul, mas com uma estratégia que combinava bala e barganha. Muitos escravos e negros livres lutaram ao lado dos farrapos, organizados nos temíveis corpos de lanceiros negros. A eles foi prometida a liberdade, mas o fim foi trágico. Na noite de 14 de novembro de 1844, no acampamento de Porongos, as tropas de Davi Canabarro foram surpreendidas por um ataque imperial. Coincidentemente, os lanceiros negros estavam desarmados com suas lanças quebradas ou empilhadas. Supostamente por ordens de Canabarro, foram massacrados. Este é o Massacre de Porongos, o episódio mais simbólico da traição sofrida pelos negros dentro da Revolução Farroupilha. Com os negros dizimados e os rebeldes enfraquecidos, a paz era o único caminho.
Em 1º de março de 1845, foi assinado o Tratado de Ponce Verde. O Império foi generoso com a elite farroupilha. Anistiou todos os líderes, incorporou os oficiais ao exército com suas patentes e prometeu aumentar os impostos sobre o charque estrangeiro. Em troca, a República Rio-Grandense foi dissolvida. As promessas de liberdade para os escravos que lutaram, esquecidas. A Guerra dos Farrapos terminou. A elite estancieira, que a iniciou, foi a grande vitoriosa, reintegrada ao poder e com suas reivindicações atendidas. Mas e os maiores derrotados? Foram os milhares de anônimos, especialmente os lanceiros negros, que lutaram sonhando com liberdade e morreram traídos sem terra, sem reconhecimento e sem justiça. A Revolução Farroupilha deixou um legado de orgulho e identidade para o povo gaúcho, mas também uma ferida aberta sobre o preço que os esquecidos pagaram pela guerra.